Carrascal, ele se apresentou bem? Ele pode jogar quando, Vene? A gente vai trazer essas informações sobre Carrascal, que fez o seu primeiro treino com os novos companheiros no campo. Ele já estava treinando na academia, mas no campo foi o primeiro treino dele com os novos companheiros e vamos trazer informações sobre esse jogador. Vamos falar também do Flamengo, que está em busca de um goleiro. Pois é. E sabe o que eu descobri? Que o Matheus Cunha só não foi para o Cruzeiro ainda, porque o Flamengo ainda não conseguiu contratar um goleiro. E eu vou trazer aqui qual a informação que o Cruzeiro me passou. E tem também Clube Russo de olho em Matheus Gonçalves e já formalizando um interesse junto ao Flamengo. E René, a caminho do Atlético Mineiro, procede que o Flamengo tentou a contratação desse jogador e perdeu o jogador para o Galo? Nós vamos trazer essas informações também. Vamos para as informações. Eu vou começar falando do Reinier, que inclusive tem chegada prevista em Belo Horizonte para a noite dessa terça-feira, tá? Ele vai se apresentar ao Atlético Mineiro para assinar contrato válido por 4 anos e meio. E o acordo do Atlético Mineiro com o Real Madrid é o seguinte: de graça o jogador chega ao Galo, o Real Madrid mantém 50% dos direitos econômicos do atleta e o Atlético Mineiro é dono de 50% de graça. Eu achei uma boa negociação do Atlético Mineiro, até porque não investiu nada para pegar esse jogador. Eu considero um bom jogador, jovem, 23 anos, potencial de revenda, e o Galo fica com 50%, o Real Madrid com 50%. Vene, estão dizendo por aí que o Flamengo tentou oferecer um salário maior e mesmo assim o Reinier preferiu o Atlético Mineiro. Eu vou falar a informação que eu tenho, inclusive informação junto ao Atlético Mineiro, porque eu fui atrás de dirigentes de lá também e me garantiram que a informação que eles têm é que o Flamengo não tentou, não tinha essa briga entre Flamengo e Atlético Mineiro. Se o Flamengo sondou, eles não sabem, mas não teve nenhuma proposta oficial do Flamengo, segundo pessoas do Atlético Mineiro e também pessoas ligadas ao jogador e empresários, e o Flamengo também nega que tenha feito proposta. Ah, mas o Flamengo nega, é óbvio que é negar. Por isso eu procurei tanto o Atlético Mineiro quanto os empresários do atleta, e o jogador chega nessa terça ao Atlético Mineiro para assinar esse contrato válido por 4 anos e meio. Galera, é o seguinte, Flamengo está em busca de um goleiro. E o que eu apurei? Eu ontem, conversando com uma pessoa do Cruzeiro, cheguei ao assunto Matheus Cunha, jogador que assinou pré-contrato com o Cruzeiro para se apresentar em janeiro. E eu fiz uma pergunta a essa pessoa do Cruzeiro, a esse dirigente, falei, vem cá, vocês tentaram levar ou estão tentando levar o Matheus Cunha agora, já no meio do ano? Porque é muito mais fácil, né? Acho que para o Flamengo seria bom. E aí essa pessoa me respondeu o seguinte, eu vou ler exatamente o que a pessoa disse. Era o acerto, mas o BAP recuou de novo. Disse que o goleiro que eles queriam contratar não poderia vir agora. Beleza, eu fui no Flamengo, não me negaram isso, tá? Não me negaram. Inclusive confirmaram sim que estão em busca de um goleiro. Aí eu perguntei se é para agora, já para essa janela, ou só para o fim do ano. Me relataram que é apenas para o fim do ano, mas sim, estão em busca de um goleiro. E pelo que eu apurei, um nome que agrada muito internamente, que é um dos nomes que está sendo, digamos assim, estudado pela diretoria do Flamengo, é o goleiro Gabriel Brazão, tá? Vou até ver aqui quantos anos ele tem. Eu sei que ele tem contrato longo com o Santos, mas de fato está se destacando com o Santos. Ele tem 24 anos, galera. Inclusive ele é da base do Cruzeiro, passou pela Parma da Itália, Internazionale Sub-20, Albacete da Espanha, Real Oviedo também da Espanha, Ternana da Itália, Spal também da Itália, e em 2024 chegou ao Santos. Esse ano ele já tem 31 jogos e de fato está se destacando bastante e é um dos nomes que agrada bastante a diretoria do Flamengo internamente, mas repito, galera, não tenho informação se teve proposta, se tem negociação, seria leviano da minha parte eu afirmar isso. O que eu posso dizer é um nome muito bem avaliado internamente no Flamengo e o Flamengo está sim em busca de um goleiro. E por que eu estou falando isso? Porque ontem eu fiz uma postagem nas minhas redes sociais dando uma opinião sobre isso. E eu disse o seguinte, vejo muitos torcedores do Flamengo ansiosos pela contratação de centroavante. Mas antes da possível chegada desse jogador, eu acho que a diretoria deveria olhar para o gol. Com todo respeito a Rossi, vem oscilando há um tempo e hoje é o único. Matheus Cunha, que não vejo com potencial para ser o reserva imediato, vai para o Cruzeiro em dezembro. Com isso, o rubro-negro deveria trazer um goleiro já nessa janela. Eu
Eu tenho essa opinião. Eu acho que deveria fazer isso. Mas, pelo menos, a diretoria do Flamengo sabe da necessidade de contratar um goleiro e já está em busca de um goleiro para chegar já para o fim do ano, ou seja, já para janeiro de 2026. Não vai esperar o fim do ano para depois buscar um jogador para essa posição. Então, a ver quem o Flamengo vai trazer. Acho que tem que ser melhor até que o Rossi. Eu acho que o Rossi seria um bom reserva, não para ser o titular absoluto. Galera, Matheus Gonçalves. Vamos lá, informação importante. O CSKA, a gente já falou aí nos últimos dias, que avisou aos empresários e o empresário avisou ao Flamengo que teria uma proposta. Agora chegou um documento oficial do CSKA, time da Rússia, uma carta, a gente chama aqui de carta de interesse, quando um clube manifesta interesse em um jogador. Nessa carta não tinha proposta de nada e, assim, o Flamengo não tem o que responder. Vai responder o quê? Ah, beleza, a gente vai responder que quer negociar. Não é assim. Se você quiser o jogador, que você faça uma proposta e o Flamengo avalia. Os empresários, eu conversei com um deles, querem conversar com o Flamengo para pensar em um valor para o CSKA fazer a proposta. A gente sabe que 3,5 milhões por 50% o Flamengo não deve aceitar, porque essa proposta havia sido aceita e aí o Flamengo recuou, voltou atrás e acabou não aceitando. O jogador continua no Flamengo. O Flamengo não é aquilo, a gente não quer negociar, não. O Flamengo até topa negociar o jogador, tanto é que ia negociar para o Cruzeiro. Mas depende da proposta do time da Rússia. O que eu posso afirmar para vocês a carta de interesse chegou ao Flamengo. Isso pessoas do Flamengo me confirmaram. É um documento oficial, isso acontece com todas as negociações, uma carta de interesse. Mas o Flamengo quer ouvir qual é a proposta que vocês vão fazer. O CSKA vai fazer a proposta em breve, mas os empresários me relataram que querem conversar com o Flamengo para entender qual o valor da proposta o Flamengo deseja receber para pensar em negociar Matheus Gonçalves. E aí, pessoal, quanto que o Flamengo tem que cobrar do CSKA para vender Matheus Gonçalves? Eu vou dar minha opinião, eu acho que tem que vender, chegar a um acordo para vender esse jogador, porque com o passar do tempo ele só vai perder valor de mercado. O Flamengo apresentou, nesta segunda-feira, o último reforço do pacotão contratado nesta janela. Jorge Carrascal foi o primeiro dos 4 novatos a entrar no radar do clube, que enfrentou empecilhos na negociação com o Dinamo de Moscou ou Rússia. 2 meses separaram o início das conversas do anúncio oficial. O meia comentou a ansiedade pela conclusão do acordo. Foi um momento de emoção, mas também de muito estresse por causa da dificuldade da minha chegada. Eu estava na seleção e me deram a notícia, do interesse. Eu disse sim sem pensar, disse que estava disponível para vir ao Flamengo. Foi algo que me fez vibrar. Foi demorado, mas sempre fui positivo, me agarrei com Deus para ter tranquilidade. Para um atleta, essa oportunidade é muito grande. Para toda a minha família foi algo muito estressante. Fui o primeiro a começar a conversar com o clube e o último a vir a risos, afirmou o jogador, que completou. Houve outros clubes interessados, mas na minha cabeça e aos meus familiares e amigos eu sempre disse que queria vir ao Flamengo, porque queria viver essa experiência linda. É uma equipe que compete e ganha títulos. Nunca duvidei de vir para cá. Foi estressante, porque estava focado em vir e fechamos as portas para as outras ofertas. Sei da história linda que Flamengo tem no mundo e, no final, conseguimos. Flamengo é um time grande, que significa muito na América do Sul. Não duvidei nem 2 segundos em tomar a decisão de vir. Para mim era um sonho jogar na Liga Brasileira, por meu estilo de jogo. Creio que tomei a melhor decisão.